Você já fez a sua resolução do ano de 2025? Eu vou fazer a minha aqui com vocês, tá? Parte dela. Primeira meta 2025. Eu vou comer o máximo saudável em todos os lugares que eu for, principalmente em casa. 90% da minha alimentação de 2025 vai ser mais comidas naturais, criadas por Deus. Segunda meta 2025. A semana que eu for na academia, menos, eu vou ir 2 vezes no mínimo. Mas a minha meta vai ser ir 5 a 6 vezes na semana, na maioria das semanas. Eu vou acordar, orar e ir para academia. Terceira meta 2025. Eu vou orar mais, vou orar pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias, de domingo a domingo, sem pular nenhum dia. Eu agradeço a Deus pelo ano 2024. Foi um ano maravilhoso. Como que foi o seu ano de 2024? 2024 eu recebi a minha maior vitória, que eu vinha orando por muitos anos. Desde 2013, quando meu filho tinha 2 aninhos, ele começou a precisar de tomar remédio para convulsão. E ele tinha várias convulsões durante o ano, alguns anos mais do que os outros. E a minha oração era: Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, quero isso. Mas o mais importante para mim é a cura do Caleb. Quero ver esse milagre. E ano após ano, essa era a minha oração. E esse ano chegou. Caleb saiu de todos os remédios. Quando ele fizer 16 anos, ele vai poder dirigir. Porque essa era uma das minhas maiores preocupações. Para ele poder ter uma vida mais normal possível. Eu vou falar uma coisa aqui para você, que é ao contrário que a maioria das pessoas falam, e falam que isso é sabedoria. Mas isso pode estar atrapalhando você a alcançar suas metas, então eu vou falar. A maioria das pessoas falam assim: não conta suas vitórias para ninguém, porque pode ter inveja, pode atrapalhar. Não conta suas metas, seus planos, principalmente se não aconteceu ainda, não conta. Porque as outras pessoas podem colocar peso e não acontecer. As pessoas não têm poder para fazer isso, somente você. E você vai entender ficando aqui até o final desse vídeo. Alguns, usam até a história de José para falar isso, falar que José contou os sonhos deles, então os irmãos dele tiveram inveja, jogaram ele no poço, e não precisaria disso. Mas José não tem culpa da inveja dos irmãos dele. A inveja já estava no coração deles. Eles deram vazão ao inimigo da alma deles e tiveram inveja de José. Entenda isso. O que os outros falam, o que os outros fazem, é problema deles, não seu. Se José não tivesse contado seus sonhos, a história dele não seria tão poderosa. Se José tivesse contado depois do acontecimento, muitos teriam duvidado. O testemunho de José não seria o mesmo. E o poder, a glória da história, não teria acontecido. Será que você está cansado de fazer a resolução do próximo ano e na primeira semana ou primeiro mês já esquecer? Talvez você nem faça mais o seu projeto, sua resolução do próximo ano. Você já desistiu. Mas desistir não é a resposta. Porque sem visão não existe propósito. Não existe direção. Eu vou abrir um parênteses aqui e depois eu vou voltar com estatísticas. Então fique comigo até o final. Você precisa, talvez, de uma ajuda profissional. Minha agenda está aberta e eu estou abrindo um novo projeto que é só para o final desse ano e janeiro, tá? Então é o projeto Resolução 2025.
Nesse projeto, o seu investimento, ao invés de ser $60 por sessão, vai ser o total de $99. Seu investimento para você fazer uma resolução poderosa e com muito mais chances de você realizar ela aí em todo 2025. E mesmo que se você desistir no meio do caminho, vai ter estratégia para você recomeçar, voltar quantas vezes você precisar, mas não desistir, porque desistir não é a resposta. Podemos juntos projetar um ano de realizações. Ou, se você não quiser, não tem problema, pode continuar tentando sozinho. E eu desejo de coração que você alcance todas as suas metas e que Deus faça um milagre na sua vida e esse ano de 2025 seja diferente. Agora, se você entende que é insanidade, é o cúmulo da insanidade, como diz Albert Einstein, né? Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, então vem comigo, agende o mais rápido possível para você ter a sua vaga, porque vão ser vagas limitadas e é só agora para o final do ano e janeiro. Garanta a sua vaga. Voltando para as estatísticas. As estatísticas mostram que a maioria das pessoas que fazem a resolução no próximo ano são jovens. Por quê? Porque os jovens, eles sofreram menos decepções da vida. Eles têm menos carga que eles carregam. Os jovens, eles têm mais esperança e têm mais fé, porque eles foram menos feridos. Mas você, independente da sua idade, você pode quebrar as barreiras que você mesmo coloca na sua vida por medo de se ferir novamente, por medo das decepções. E os jovens, geralmente, que fazem a resolução, eles são da idade de entre 18 e 26 anos. Explica, né? Você lembra quando você tinha entre 18 a 26 anos, se você hoje já é mais velho? Você era mais ousado? Como que era você? Essa é a sua essência. Você pode retomá-la. As estatísticas também mostram que a maioria das pessoas desistem no primeiro mês até o quarto mês. Então, a maioria das pessoas vão estar fazendo ali os propósitos, cumprindo as suas metas de janeiro até no máximo abril. 80 a 90% das resoluções fracassam. Mas, mesmo assim, existem estudos que comprovam que as pessoas que fazem resolução do próximo ano têm 10 vezes mais chance de ter as suas metas cumpridas, de serem bem-sucedidos. A verdade é, nós não temos para onde fugir. Aonde a gente for, nós estaremos lá. Entenda, você é a pessoa mais importante da sua vida. A responsabilidade maior da sua vida é você mesmo. Nós pais, às vezes, nós temos dificuldade de entender isso. A gente pensa que a maior responsabilidade nossa é os nossos filhos. Claro, Deus deu eles pra gente cuidar deles bem. Mas a melhor forma de você cuidar dos seus filhos é cuidando de você. Porque, na verdade, ele vai copiar você. Se você estiver depressiva, você tem chance de criar filhos depressivos. Se você tiver com problema mental, você provavelmente vai ter filhos com problema mental. Então, às vezes Deus tem misericórdia, né, da gente, dos nossos filhos, e isso não acontece. Mas geralmente eles copiam as nossas ações. Se você é uma pessoa nervosa, o seu filho vai ser nervoso. Então trabalhe em você, porque quando for no julgamento final, você vai dar conta de você. Deus vai te perguntar o que você fez com os seus talentos. O que você fez da sua vida, tá? Então a maior responsabilidade é você mesmo. Então, nós somos guardiões da nossa própria mente, dos nossos pensamentos. Precisamos ser bons guardiões. Somente a nossa mente pode nos limitar.
a gente planta e colhe no campo da nossa mente o tempo todo. E de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem uma história, não sei se você já ouviu falar, mas tem uma história que a minha pastora contava muito bem, eu não conto como ela, mas vou tentar aqui, né? E tinha uma senhora que ela orava por provisão. E ela estava passando necessidades mesmo, não tinha nada na despensa dela. E ela estava orando para Deus fazer um milagre. E tinha um satanista na cidade dela que sabia da condição dela. E ele teve uma ideia de mandar a compra para ela, falando que foi Satanás que mandou. Tipo assim, na cabeça dele ele pensou: eu vou falar para ela que Satanás é melhor do que Deus. Satanás provê melhor, né? Então ele mandou fazer uma compra, a compra, né? A melhor compra possível para ela, de tudo, comprou de tudo. Ela mesma nunca tinha comprado tudo isso, né? Nas compras dela. E ele mandou enviar para casa dela, entregar na porta, mas com uma condição: quando ela perguntasse quem mandou, ele devia falar que foi Satanás, a pessoa que ia entregar. E a pessoa que foi lá entregar, bateu na porta. Quando ela viu que aquelas compras eram para ela, ela começou a glorificar: glória a Deus, glória a Deus. Pôr na compra para dentro, pôr na compra para dentro. O menino perguntou: mas você não vai perguntar quem que mandou? Ela falou: nem preciso saber, porque quando Deus ordena, até Satanás obedece, até o diabo obedece. Então é bem assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ver a história de Jó? Jó estava lá tranquilo, obedecendo a Deus. E ele vigiava até para os filhos dele, né? Coisa que não tem como, mas ele tentava. E Satanás veio até Deus. E Deus mostrou para ele: você vê o meu servo Jó? Justo, fiel. Aí Satanás falou assim: não, ele só é justo e fiel porque ele tem tudo, você dá pra ele tudo. Então Deus falou: então pode tirar tudo dele, só não toca nele. E Satanás foi, tirou os filhos, os bens. Já pensou, hoje você tem família e a sua família, seus filhos, perder filhos é uma das dores maiores que tem no mundo. Você perde todos os teus filhos e perde todo o seu dinheiro. Fica sem nada, somente com a sua saúde, que é muita coisa, né? E Jó, o que ele fez? Ele agradeceu. Ele entendia que tudo vem de Deus e Deus, do mesmo jeito que dá, também pode tirar. E ele não questionou. E aí então Satanás falou assim: porque você não deixou tocar na saúde dele? Claro, ele tem saúde, ele pode reconstruir tudo. E Deus falou assim: então tá, então pode tocar na saúde dele. E Satanás deu para ele enfermidades. Nessa época, gente, seria como câncer, seria como AIDS, as doenças piores que você pode imaginar. Mas nessa época, a gente vai pro hospital, né? E é bem tratado. Ali tem enfermeiros, tem doctors. Tem a tecnologia hoje da ciência está muito avançada, você não tem muito o que temer hoje em dia. Na época de Jó não tinha nada disso. Então ele sofreu muito, que a gente não consegue imaginar o tanto que ele sofreu. Mas mesmo assim, a mulher dele mesmo falou: amaldiçoe esse Deus para você morrer, que a morte é melhor do que estar vivendo dessa forma. E Jó não. Ele não fez isso, ele continuou. Claro que veio as dúvidas como ser humano, né? Mas ele continuou firme, esperançoso de que Deus ia fazer algo maravilhoso na vida dele. E os amigos dele vieram e falaram como se ele tivesse pecado, como se ele tivesse coisa para se arrepender.
que aquilo que estava acontecendo com ele era culpa dele, né? E na verdade não era. O testemunho que Deus deu diante de Satanás era que ele era justo e fiel. Mas aí o que acontece? No final, Jó tem que orar pelos seus amigos e depois ele é restituído com muito mais, com mais filhos e mais bens. E Deus dá tudo para ele. Então, ele passou por essa situação somente para ele crescer, para ele se aproximar de Deus, para ele conhecer Deus mesmo, que ele fala antes, eu conhecia Deus somente de ouvir falar. Agora os olhos dele o viam. Ele sabia realmente quem era Deus. Então, às vezes nós passamos por situações, é para o nosso próprio crescimento e é para a gente aprender alguma coisa. Lembra que no começo eu falei? Fala os seus planos, né? Eu vou falar uma coisa ao contrário do que as pessoas falam. Então, no caso, Jó não precisou de falar para os amigos dele, eles viram, porque todo mundo viu o que Jó estava passando. Mas, e os amigos não serviram para levantar ele, serviram para trabalhar parecendo que queriam abaixar ele, rebaixar ele mesmo. Então, às vezes isso vai acontecer, mas não era problema de Jó. O que Jó tinha que fazer, que ele fez, era perdoar, orar por eles e esperar a restituição que vem de Deus. Nós somos um só com Deus. Muitas das vezes nós ficamos plantando na nossa mente, né? Falando, ai, eu não consigo, ai, mas tudo parece que dá errado para mim. Então é isso que você está plantando, é isso que você está colhendo. Então vamos trocar isso para o ano de 2025 e vamos falar, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou abençoada por Deus, eu vivo uma vida abundante. E mesmo se você ainda estiver somente profetizando que isso não está acontecendo na sua vida, é isso que você está plantando. É essa sua fé. E é assim que vai acontecer. Claro, nós somos seres humanos. Então, às vezes nós vamos errar, às vezes nós vamos fracassar, às vezes nós vamos passar por situações difíceis. Mas o que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, a gente aprende com a situação. O que a gente precisa de aprender? No caso de Jó, ele aprendeu quem realmente era Deus. Então, voltando aqui para a resolução e para a gente poder entender melhor, quando você não fala os seus planos para outras pessoas, eu não tô falando para você falar para todo mundo, tá, gente? Porque às vezes a gente não tá preparado, igual eu falei aqui na rede social, aquelas são meus planos mesmo, alguns dos meus planos de 2025. Eu estou me expondo, então eu tenho que estar preparada para críticas, eu tenho que estar bem firme emocionalmente e psicologicamente, porque pode vir críticas e eu tenho que saber lidar com elas, não deixar elas me abaixarem, e sim que elas me levantem. Se vier, vai vir para me levantar. Mas muitas das vezes a gente não conta os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, porque a gente tem o medo do fracasso, o medo da vergonha, o medo da inveja. Então a gente tem que voltar lá naquele vídeo que eu falei sobre a gente tem que escolher o que a gente vai ser guiado pelo. Ou a gente é guiado pelo amor e pela fé, na esperança das recompensas de Deus, né? Das recompensas que tem ser guiado por isso, ou a gente vive com medo da dor, né? E é guiado somente pelo medo e pela dor. E a palavra de Deus diz, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o que você está decidindo? Se você está decidindo ser guiado pelo medo e pela dor, então você não está sendo guiado pelo amor verdadeiro de Deus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo, não é só um, não. Muitas vezes nós fazemos metas já fracassando na hora que a gente está fazendo, né?
Quantas vezes a gente fala assim, eu vou no próximo ano, né, no ano de 2025, eu vou ir à academia, como eu fiz, né? Aí nem fala quantas vezes, não faz um propósito firme, né? Aí já pensa assim, toda vez que eu começo a fazer academia não dura muito tempo. Aí já vem aquela mente sabotadora, né? Aquela crença limitante na sua mente, que toda vez que você começa a fazer, não dura muito tempo. Então aí você cria situações e você já coloca outras coisas no horário da academia. Por quê? Porque você já começou fazendo plano, pensando num fracasso passado. Passado é passado. Você pode criar uma nova história. Você não precisa viver de fracassos do passado. Entenda, você pode ser o seu pior inimigo e o seu pior crítico. Mesmo que você foi criado para ser o seu melhor amigo e o melhor aliado. Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele pode devorar. E Satanás às vezes vai colocar na sua mente, na primeira pessoa, você vai pensar que é você que está pensando. Eu não consigo, eu não posso. Olha o que ele fez com a vida de Sansão. Sansão, Deus tinha um projeto grande para a vida dele, uma vida abundante. Ele foi o homem mais forte da terra, mas ele era para ser muito mais. Você acha que Deus criou ele para viver aquela vida? Ele escolheu aquela vida. Então, ele escolheu a desobediência. Olha, Deus falou para os pais dele que ele não ia poder comer uva, né, nem beber vinho. E ele, o que ele fazia? Ele caminhava no meio da vinha. Então, ali na cabeça dele, ele estava falando, eu mereço isso. Eu mereço comer uva, beber vinho. Por que eu não posso? Né? E, na verdade, Deus falou aquilo porque Deus queria que ele fosse consagrado, separado, diferente mesmo. Era para ele ser o maior juiz da história. E o que ele foi? Qual que é o exemplo que ele traz pra gente? Coisas para não fazer. Então, o que ele ensina pra gente? Coisas para não fazer. Mas claro que não era isso que Deus queria para ele. Deus queria que ele fosse como Davi, Deus queria que ele fosse como José, obediente, para viver abundantemente. Mas ele decidiu que não. E aí, quando ele pegou o mel, né, da carcaça do leão, eu imagino que ele falava assim, não, mas esse mel tão delicioso, eu mereço isso. Mas ele merecia muito mais. Ele poderia ter pegado o mel de outro lugar. Né? Quando ele se deitava com as mulheres, né, que ele se deitou, e as mulheres que ele teve que ter, né, provavelmente a mente dele falava, eu não consigo resistir a essas mulheres, elas são tão maravilhosas. Quantas vezes que os homens falam isso? Não consegui resistir. Você não quis, você escolheu não resistir. Agora, se a sua mente já te diz isso e você repete isso, na hora da ação, claro que você não vai resistir. Então, você pode ser o seu pior inimigo e o seu pior crítico, mesmo que você foi criado para ser o seu melhor amigo e melhor aliado. É bom fazer uma comparação, né, entre Sansão e José, porque eles foram realmente o oposto. José ficou ali firme. Se fosse Sansão naquele castelo, ele tinha se deitado com a mulher de Potifar, perdido a bênção, né? E como que terminou José? José terminou com grande glória e salvando todo o povo de Israel e do povo das redondezas do Egito. Como que terminou Sansão? Sansão morreu cedo. Sansão terminou cego, porque ele já estava cego, na verdade, toda a vida dele. Ele foi cego por Satanás, pelas mentiras de Satanás e pela desobediência. Morreu cego, né? Então, fazendo essa comparação, e se José tivesse tido vergonha ou medo do sonho não acontecer e não ter contado?
né? Porque muitas das vezes nós não contamos as nossas metas para ninguém, porque a gente tem medo. Ah, e se eu não conseguir? Pelo menos só eu que sei. Aí volta lá naquela questão, né? A gente não sabe que nós somos, nós a maior responsabilidade da nossa vida, o nosso eu. A gente não vê como isso. Aí a gente fala assim, ah, só eu que sei mesmo. Ah, deixa pra lá. Não vou fazer. E aí acaba não fazendo as suas metas, porque você guardou pra você e você não se valoriza como você deveria. Agora, por que você teria vergonha de não fazer o que você falou que você ia fazer? Por que você teria vergonha? Você tem que se perguntar. Por que eu tenho vergonha do outro? Se eu morrer hoje, o outro vai continuar vivendo a vida dele. Se hoje eu for parar no hospital, esse outro talvez nem vai me visitar, nem me ajude. Por que você tem vergonha do outro? Ele não tem nada a ver com a sua vida. O que você vai fazer na sua vida é para você e para os seus. Não tenha vergonha de fracassar. Porque se você escolher fracassar, você fez essa escolha. Se você escolher decidir, você fez a decisão, essa decisão de não fazer, né? É claro, às vezes a vida acontece, responsabilidades surgem, schedule muda, muitas coisas mudam, situações surgem, né? Claro, nós precisamos de uma flexibilidade. Como eu fiz a minha meta da academia, eu já sou bem realística, né? Eu quero ir na academia de 5 a 6 vezes por semana. E esse vai ser o máximo que eu vou me comprometer a fazer. Eu vou tentar fielmente estar ali de 5 a 6 vezes por semana. Mas eu sei que a vida acontece, coisas acontecem. Então eu não vou conseguir todas as semanas. Então eu já tenho o plano B. E quando eu não conseguir pelo menos 2 vezes, eu vou. Então a vida pode acontecer, você pode ficar sobrecarregado, ter um burnout, uma depressão. Tudo isso pode acontecer em 2025. A gente não quer, mas pode vir a acontecer outras coisas. Você pode ficar muito triste, cansado. Nós somos humanos, né? Então, a gente sabe que a gente tá aqui na Terra, a gente não tá na glória ainda, tudo não é perfeito. Saiba, isso não faz você fraco. Você pode decidir, se você tem o livre-arbítrio, Deus te deu o livre-arbítrio. E saiba, até os fortes, eles duvidam, eles têm medo, eles fracassam. Mas a diferença é que eles levantam e recomeçam e tentam de novo e continuam. Você comunicando a sua meta para alguém ou para algum profissional, você está fazendo isso para você mesmo, não é para as outras pessoas. Se elas falharem com você, o problema é delas, não seu. Você está fazendo a sua parte. E é uma estratégia, porque se você pensar em desistir, você vai falar, ai, mas que fulano de tal vai pensar sobre mim, né? Você não deveria ficar preocupado, mas acaba que a gente pensa. Ah, mas eu falei para fulano de tal que eu vou fazer, então eu vou fazer. E outra coisa também é que às vezes essa pessoa, um profissional, ele mesmo vai chegar para você, vai falar, vai te relembrar. Mas você não falou assim? Você não falou que ia fazer isso? O que mudou? Então, conte com outras pessoas para te ajudar. E se eles não te ajudarem, é o problema deles. Pula para outra pessoa. E se você quiser uma life coach para te ajudar, minha agenda está aberta. O link vai estar na descrição desse vídeo. Você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, ou você pode se inscrever no website. E eu estou aqui para poder te ajudar. Online eu posso ajudar pessoas em qualquer parte do mundo. E online pessoalmente aqui na região de Boston. Talvez o melhor tempo para você ter começado as suas metas seria alguns anos atrás. Mas você sabe qual que é o segundo melhor momento? É agora, é hoje. Aproveita que você ouviu esse vídeo,
faça suas metas. Comece hoje ou entre em contato comigo. Floresça em todas as áreas da sua vida. Que Deus possa abençoar todos nós nesse ano de 2025. Deus, nós precisamos de Ti. Vem com Teu poder, com a Tua glória, que nós possamos desfrutar do melhor do Senhor. Que nós possamos parar de ouvir a voz do inimigo e ouça somente a Tua voz, as Tuas verdades. Que nós possamos seguir em fé. Renova a fé da Tua igreja, do Teu povo. Nos abençoe, que o ano de 2025 seja repleto de bênçãos, de vitórias, de conquistas, de mentes destravadas, visões abertas, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha o Teu reino e faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que Deus é bom e tem o melhor para você?